Estamos ao vivo, meu querido editor. Então, sejam muito bem-vindos a mais um DesbugaCast, nosso podcast semanal, às vezes quinzenal, às vezes com outras, enfim, cadências, né, Tiagão? Onde a gente fala sobre tudo aquilo que circunda o universo da tecnologia. Diretamente da Fria e Oestina Concórdia, Santa Catarina, estúdios Voz e Versa para todo o território nacional, não é mesmo, Tiagão? Para o universo, para a galáxia, né? Tu viu que essa semana passada, estão fortes indícios da vida extraterrena. Fora da Terra, especialmente aqui no Paraná, então, próximo aqui do Paraná, né? Estamos enviando sinal. Talvez Exatamente. Eles estão assistindo ou não, vamos ver. Eu imagino que sim, cara. Se eles estivessem assistindo algum podcast, seria esse. Com certeza. Né? Bom, galera, hoje um podcast... Como todos os demais, né, Tiagão? Deveras especial, já vamos apresentar o nosso convidado mais do que especial, mais do que peculiar. Eu diria que uma lenda... Uma lenda sobre pernas. Viva. Sobre pernas. Uma lenda viva. Uma lenda sobre pernas. Universo de tecnologia. Exatamente. Mas antes da gente adentrar, né, galera, vamos falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores, né? O Desbuga aí, nessa segunda edição, segunda temporada, vem com dois grandes apoiadores, né, Tiagão? Um deles, obviamente, é a Zucchetti, que vem apoiando aqui o projeto. A Zucchetti aí que está, pasmem, vossas senhorias, em mais de 750 mil empresas, 50 países, 120 mil clientes só no Brasil, e há 15 anos de operação aqui no mercado nacional, apoiando o DesbugaCast, uma empresa que tem no seu portfólio soluções digitais para os mais variados tipos de negócio, de ERPs de pequenas empresas a grandes indústrias, passando aí por CRMs, passando por toda a cadeia de assinatura digital, enfim, é um verdadeiro fenômeno, né? Uma das maiores empresas da Europa, a maior empresa da Itália, como eu disse, há 15 anos do Brasil, e apoiando a gente, né, Tiagão? Aqui com muito orgulho aí, sendo apoiado aí pela Zucchetti, né? Muito legal, e também quem nos apoia aqui no nosso projeto do DesbugaCast, aqui na segunda temporada, é a Arpa Sistemas, né? Uma empresa que nasceu aqui em Concórdia, né? Até convido a todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre a história, produtos, evolução da Arpa. Tivemos um episódio no ano passado com o Paulo, um dos proprietários e fundadores da Arpa, né? Mas para quem não conhece ainda, a Arpa é uma empresa que ela vende soluções para micro e pequenas empresas, principalmente do varejo, né? Então, que você que precisa aí fazer um controle na sua empresa, controle de estoque, de operação e tudo mais, a Arpa tem soluções para atender. E também a outra vertente que a gente sempre fala, né, Jack? Você que é empreendedor, que gosta de tecnologia, talvez que tenha uma loja de informática, que tem aptidão, você pode ser um parceiro da Arpa, revendendo as soluções, né? Então convido a todos aí para acessar o site da Arpa, né, arpasystemas.net, onde lá você vai encontrar todas as informações, todos os contatos, tanto para essa parte de contratação das soluções diretamente da Arpa, como também se você quer ser um parceiro e revender as soluções da Arpa ali para outras empresas. Muito bem, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado hoje, mais do que especial. Bom, eu sou obviamente suspeito, né, porque o Dina, além de ser um dos meus melhores, talvez potencialmente o melhor amigo, meu irmão que eu tenho na vida, é um grande parceiro. É um grande parceiro de negócios, da vida acadêmica, da vida profissional. Então a gente fazia tempo que estava assim, se organizando, né? Porque afinal de contas não é todo momento que a gente recebe uma presença tão ilustre, com tanto garbo, elegância, muito bem vestido. Aliás, esse é o código de vestimento que a gente gostaria de instituir aqui a partir de hoje. Que o Jack vai me pedir depois, uma excelente combinação, né, cara? Um negócio que realmente... Que vem depois disso? Um negócio que confabula classe, estilo, elegância numa coisa só. A Dinarte Correia da Silva. Dina, obrigado por ter vindo, por ter aceitado. E vai ser bem legal o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com essas duas pessoas maravilhosas aqui, né? Tiagão, conheço desde que nasceu. Verdade. Para quem não sabe, o Adinarte também é tio
do Thiago Corrêa da Silva. Você acha que eu tô aqui por quê? Esse é nepotismo, na quer verdade. dizer, se foi por talento, obviamente não. Nepotismo, né? Obviamente nepotismo. não foi por talento. Né? Nepotismo. Nepotismo, e o Jack é meu sócio. Então, galera, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês são pessoas excepcionais, né? Nesse podcast, o DesbugaCast, que eu acho que vai fazer muito sucesso no futuro, porque todas as entrevistas que vocês fazem são fantásticas. Vocês conseguem transformar, muitas vezes, um ambiente de cunho técnico em algo agradável de se ouvir, agradável de participar, como estou fazendo agora. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter aceitado. E a ideia é mais ou menos essa, tá, Dina? A ideia aqui do Desbuga, né, Tiagão, sempre foi essa de tentar trazer à mesa assuntos que deveras são mais complexos, às vezes, técnicos, muitas vezes, numa linguagem mais acessível, que seja agradável a quem é ou a quem curte tecnologia, não necessariamente só quem vive esse universo. Mas é difícil falar de tecnologia sem falar é muito difícil. Tecniquez, é muito difícil. Difícil. Mas a gente morre tentando, desafio, né, Tiagão? É um desafio não, a grande. gente tenta bastante, porque e às vezes a gente até se pega falando coisas técnicas naturalmente, porque tá conversando, é natural sair. Só que é importante que muita galera que nos acompanha aqui ou tá começando a jornada, ou não é uma pessoa técnica e quer entender sobre aquele assunto, então é legal tentar sempre a gente traduzir isso de uma forma leve para todos. E Dina, a gente queria muito trazer você aqui para falar um pouquinho sobre tudo isso que você já teve o prazer, por assim dizer, de viver a vivência na área de tecnologia. Não tô te chamando de velho, tô te chamando de experiente, é diferente, porque afinal de contas tu começou muito cedo, muito jovem, todos sabem. Jovem. E é justamente nesse... Prodígio. Exato, um prodígio. Sempre foi. E é esse gancho que a gente quer usar. Na verdade, a gente quer entender um pouquinho, né, a gente, o pessoal que tá vendo a gente, que vai ver a gente, os cortes e tudo mais depois. Como é que tu entrou na área? Quando foi isso? Não precisa dizer exatamente a data, né? Mas em que circunstâncias e por onde se passou até chegar onde estamos? Bom, na realidade, eu quando tinha os meus 18 anos, eu fui servir o exército. E quando eu voltei do exército, eu não sabia fazer absolutamente nada. Ou seja, é bem ruim servir o exército. Hã? É ruim servir o exército. Não, então. muito bom. Muito bom. Eu gostei muito do exército. Achei que foi muito importante para mim. Mas eu não sabia fazer absolutamente nada. E, cara, eu gostava de games na época. Imagina qual que era o game da época, né? Sim. Né? Qual que era o hype do momento? Qual que era o hype? Cara, era alguns joguinhos em Basic que você fazia no computador. Você não tinha como gravar, porque não tinha dinheiro para comprar aqueles gravador. Então você tinha uma revista chamada Input. Uhum. Que você tinha os códigos em Basic, que você digitava todo o código, jogava uma bolinha para cá, uma bolinha para lá, desligava, perdia tudo. Porque era tudo na memória RAM, né? Então fazer um box na tela do computador era algo incrível. E surgiu aqui na cidade um curso de processamento de dados. A minha falecida irmã, ela era diretora de um colégio em Castelo Branco, grande Castelo Branco. Aliás, você é Castelo... Quem nasce em Castelo Branco é o quê? Sortudo. Castelense. Eu sou de Taquaral, é a parte nobre de Castelo Branco. Manhattan de Castelo. Seria Manhattan de Castelo Branco. Creme de la creme de... Manhattan de Castelo Branco. Exato. Sim. E ela conhecia aqui o diretor do Senec, que era o Bianchini. Não vou querer alongar muito essa história também, porque não faz muito sentido. Mas, e não tinha lugar, não tinha espaço, surgiu o curso de processamento de dados, isso era ensino técnico, né? Ensino técnico. Ensino médio articulado com ensino técnico. Exatamente. Era o segundo ano do segundo grau. Perfeito. Né? Não tinha mais vaga nenhuma, fui verificar, não tinha mais vaga nenhuma. Falei com a minha irmã, ela falou, peraí que eu vou conversar com o Bianchini, conversou, cheguei lá, olhou a sala assim, estava cheia, ela falou, cabe mais uma cadeira lá atrás. E aí eu acabei entrando,
porque eu gostava, não conhecia nada, mas eu gostava da área. Acabou que nós nos formamos em 12, né? E foi uma época que eu me dediquei muito, mas muito mesmo. Puta, eu estudava, havia uma dificuldade muito grande de você ter acesso a computadores, muito grande. Lembrando, né, Dina, que nessa época não se tinha internet, né? Não, isso foi em 87. Não, então, por isso, porque às vezes a galera, quando fala assim, né, dessa dificuldade de estudar, hoje a galera reclama, né? Cara, mas nessa época o conhecimento tinha o quê? Eram os professores, eram livros. Poucos livros. Eram pessoas que tu conseguia contatos, né? Aliás, Tiagão, me corrija se estiver errado, Dina, o laboratório era composto de pouquíssimas máquinas divididas entre todos os alunos. Sim, não era uma máquina para cada aluno, né? O detalhe é em sucatas, né? Sucatas. Sucatas na época, porque era muito caro o computador, mesmo, claro que nós estamos falando de épocas anteriores, de 1980, aí já era um pouco mais, né? Quando saiu o IBM PC e tal. Mas assim, mesmo assim, eram difíceis, então eram sucatas que tinham. Mas, enfim, né, eu lembro, tinha a máquina mais disputada que tinha no CP500. Para quem é das antigas aí, que está ouvindo, vai lembrar do CP500 aí. Usava sistema operacional CPM. O banco de dados era o DBase 2. Era muito legal. Corrompia o arquivo, você tinha que salvar a primeira parte do arquivo, aí salvava a segunda parte, fazia o merge dos dois para você ter o banco de dados de volta. E era bem comum. Mas, enfim, foi aí que comecei a estudar. Então, aí enquanto eu estava no terceiro ano, né, no segundo ano, pintou a oportunidade. Surgiu uma vaga de emprego na antiga FEALC. FEALC, para quem não conhece, Concórdia, FEALC hoje é a UNC Concórdia, a Universidade a precursora do que viria a ser. Isso, então ela era aqui no centro da cidade, aqui era a universidade que tinha, era faculdades, não era universidade, era faculdade. E aí surgiu essa vaga, começamos teve um concurso lá, mas eu era, por incrível que pareça, eu era o melhorzinho da turma, assim, era o que mais se dedicava de fato. E aí eu entrei para fazer o quê? Entrei lá na FEALC, cheguei lá, era fantástico, tinha 2 computadores Itautec e uma impressora RIMA 180, barulhenta pra caramba. Matricial. E eu entrei, o CPD da FEALC ficava onde era o laboratório que tinha os corpos da enfermagem lá, Isso. tinha os cadáveres. Laboratório de anatomia. Da anatomia. Ficava junto? Ficava junto, ficava... Era parede com parede, meio, né? Na verdade, não, era dentro. Ah, era dentro? Sim, tu entrava numa sala de aula e aí tinha uma portinha e lá tinha os tanques. Tá, entendi. Só que daí o laboratório tinha mudado. Óbvio que não tinha corpos lá, sim, né? claro. Mas eu tinha que entrar numa sala, entrava lá e lá ficava Mas foi bem interessante que o meu objetivo lá era desenvolver o sistema da FEALC, o sistema da secretaria. Então eu tive bastante experiência lá. E aí começou a vida como dev. Na época eu trabalhava, desenvolvia em Clipper, né, no Summer 87. MS-DOS. MS-DOS, Summer 87, que era o que nós trabalhávamos, né? E aí começou. E aí foi. Aí entrei por concurso, entrei como programador na Sadia. E aí seguiu. Depois HP. Depois Sadia, depois HP, depois eu fui gráfica e aí nós montamos a Connex TI. Isso aí. E esse tempo aí todo, Dina, que você passou entre as empresas, tu foi mudando o teu foco, o teu trabalho em TI, ou ele continuou até chegar, porque a gente vai chegar na Connex TI, que hoje é uma empresa principalmente focada na parte de segurança. Você falou que começou nessa parte de programação, né? Era dev ali desenvolvendo, e quando que foi essas mudanças de área dentro da área de tecnologia? Então, isso aconteceu na época da Sadia. A Sadia, ela tinha o seguinte, ela tinha a estrutura da Sadia,
em cada unidade, grandes unidades, tinha um CPD, uma área de desenvolvimento, de desenvolvimento. E tinha uma grande área de desenvolvimento de São Paulo, chamava na época SADDATA, né? Então, a desenvolvia sistemas para o grupo Sadia. E os dev locais desenvolviam aplicações para os locais, Sim. né? Que é onde eu estava. O que aconteceu em dado momento, aconteceu que foi eliminado todos os devs locais. Então, é o seguinte, qual era a ideia? A ideia foram alguns convidados e tal, para ir para a SADDATA. Então, você migrar, então sair e ir para a SADDATA. E na época eu não tinha, até eu lembro que a minha mãe também não queria que eu fosse, enfim. Mas né? porque tinha que Eu era bastante jovem Mas também. tinha que sair de Concórdia. Tinha que... Não, tinha que ir para São não Paulo. existia home office. Não tinha home office. Tinha que ir para São Paulo. Tinha que ir para São Paulo. É isso aí. E aí eu falei, cara, mas pô, eu não tô afim de ir para São Paulo. Não estava afim. Então o pessoal me ofereceu, falando, cara, então entra na área de tecnologia. Sair um pouco da área de que aí desenvolvimento. entrava na parte de redes mesmo. Efetivamente, que estava começando a questão de rede. Eu já trabalhava um pouco, porque quando eu fiz... Até tem uma rádio aqui na cidade, chamada Rádio Rural de Concórdia, e eu fiquei quase um ano lá, fiz o sistema deles lá, todo o sistema da parte financeira, da parte comercial, eu fiz para eles lá. E aí, instalamos uma rede Lantastic, que é o que tinha de rede na época, é uma rede super antiga, super, né? Então já tinha um certo conhecimento dessa área. Então acabou que o pessoal deu, cara, seguinte, não vai ter mais dev aqui. Então, se você não quer ir para São Paulo, então entra na área de tecnologia. E aí que eu mudei para a área de tecnologia. Que aí comecei a trabalhar com o Network na época, 4.0. Parte de Novell, Rede Novell, e assim por diante. E aí NT4, que começou a surgir na época também, enfim. Então foi essa que é a minha mudança efetivamente para isso. Porque talvez a galera, principalmente quem não é da área de tecnologia, acha que é tudo meio parecido, né? O cara que é desenvolvedor... Nossa, é muito diferente. Exato, por isso que eu até questionei dessa mudança, porque assim, cara, são profissões completamente diferentes. Lógico, elas são dentro da área de tecnologia, mas as habilidades, as aptidões e o conhecimento é totalmente diferente que uma pessoa tem que ter para trabalhar numa área ou na outra, né? Exato. Assim, se olhar por um aspecto bem importante no que tu está colocando, assim, então eu entrei de fato na área de tecnologia em 1987, que foi então que eu comecei o curso, comecei realmente a... havia na época onde que se fazia tudo, né? O cara de TI era o quê? Falasse sobre especialidades. Cara, não tinha muita especialidade. Tinha que fazer tudo. Tu era o cara, tu tinha praticamente duas especialidades. Era o cara que desenvolvia sistema e o cara que consertava computador. É isso. Era hardware ou desenvolvimento? Era hardware ou desenvolvimento, não tinha muito. Então tu fazia tudo, sistema operacional. Mas por que isso? Cara, as dificuldades, as opções eram muito menores. Os desafios que se tinham eram muito menor do que hoje. E a própria dependência, talvez, de toda a questão tecnológica da época. Né? A gente pode fazer até uma analogia, acho que até com a medicina, né, Dina? Antigamente, tu tinha um médico e o cara tinha um estetoscópio, meu querido. Ele cuidava tudo, meu bem. Tudo que cara, tinha. era de parto a câncer no cérebro. Você entendeu? Cara, hoje em dia, obviamente, a gente tem especialidades para micro coisas, né? Então, por isso que, na época, não tinha muito isso. Cara, fazia tudo. Né? Fazia tudo. Então... E agora já, mudou bastante, né? E o que tu acha, Dina? Tu acha que se a gente fosse tentar explicar pra galera mais jovem que tá acompanhando a gente, especialmente a galera que tá estudando agora, tá iniciando nessa área, o que tu acha que eles teriam mais dificuldade de acreditar quando a gente fala desses tempos áureos? Você acha que era essa questão de o cara ter que ser muito generalista e ter que dar conta de tudo? Ou o fato de que a gente não tinha internet? Cara, pra estudar, assim, não tinha internet, obviamente, o teu nível de informação, para você conseguir ter uma informação, era muito difícil. Porque, tipo, ou você obtinha informação por telefone de alguém que já conhecia, pegava alguém lá de São Paulo que já tinha uma experiência, então você
né, você buscava essa informação via telefone, livros, mesmo... Uma coisa que nunca funcionou muito na tecnologia, em TI, foi a bibliografia, cara. Sim. Tirando alguns conceitos específicos, né? O próprio conceito de IA, né? Conceitos, aí tudo bem. Mas livros, porque a coisa sempre foi muito rápida. Então, sempre estava atrasado. Alguma coisa, estava sempre atrasado o livro. Então, tu não conseguia tirar a tua especialmente em língua portuguesa, né? Então, tu tinha muito assim o teste do acerto e do erro, né? Tu ficava testando para até conseguir fazer, tentar imaginar, tentar compreender alguma coisa, porque você não tinha isso, né? Pô, hoje em dia, cara, você consegue informação de onde você quiser, entendeu? Mesmo com a IA, mais ainda, mais rapidamente ainda. Então, esse é um grande do... E uma coisa que, nessa tua pergunta, uma coisa que de repente nem é a questão de você fazer tudo, porque obviamente é diferente, não é que as pessoas lá eram melhores do que hoje, não. Não é que tudo era menor. Não, é que tudo era menor. Então era muito mais simples de você trabalhar, você ser o cara da informática, é o cara que você conhecia tudo. Tu era um nerdzão, entendeu? Porque tu sabia... dar comandos no DOS, né? Você sabia programar alguma coisinha aí em Pascal, em Clipper, né? Mas uma coisa que eu acho que mais a galera ficaria espantado é que, cara, tudo tu começava do zero. Exato. Cara, tudo do zero. Tudo que você ia fazer, tu começava do zero. Era um mato cheio de árvore. Tinha que descampar. Né? Mas não tinha, exatamente isso, cara. Tudo começava do zero. Cara, se for fazer um sistema, cara, não existia biblioteca para quem é dev. Bibliotecas que eu só... Pega funcionalidades. Não, cara, tinha que fazer. Eu lembro que no Clipper, quando começou a surgir o conceito de biblioteca, eu tinha minha biblioteca. O que era bem comum, né? Que eu fui fazendo a biblioteca na época, assim, que era... Mas, cara... Era uma propriedade intelectual importante, porque tu conseguia replicar isso em outros softwares, né? Mas é verdade. E você ganhava, conseguia ganhar tempo e tal. Só que é um conceito que ele demorou um pouco para chegar a esse conceito de bibliotecas, né? Demorou um pouco para chegar. Né? Então, acho que o maior impacto seria isso. Cara, é do zero, velho. Sim. Tudo sempre do zero. Mas será que né, fazendo trazendo para o cenário atual, né? Cara, tu falou e tu destacou, né? Eu me dediquei muito, eu estudei muito, porque assim, era tudo novo, era tudo tão escasso e tudo que vinha tu queria absorver, tu queria saber, porque era aquele momento que tu tinha para saber sobre aquilo. E hoje é totalmente o contrário, né, Dina? Hoje, que nem a gente falou, cara, com poucos cliques a galera tem a informação do mundo inteiro em questão de segundos. Será que isso, de certa forma, não tá atrapalhando ou talvez, né, um pouco destruindo os profissionais atuais dessa facilidade de ter tudo a qualquer momento? Eu não sei se está, na minha opinião, se está destruindo, está selecionando. Porque assim, se você pegar em termos de números, né? Quantos profissionais existiam na época, de fato, da área de TI? Quantos caras de TI? E quantos pode ter hoje de TI? Então, aumentou o quê? Exponencialmente o número de pessoas. Mas ainda, a gente percebe no dia a dia da Connex TI mesmo, né, nessa questão de, cara, quantas empresas que existem e oferecem serviços que são, a solução dele hoje... Tá lá na IA, o cara vai lá, que não tem experiência nenhuma, mas vai lá, tá atendendo um cliente. Agora, quem resolve os problemas de fato? Entendeu? Então, eu acho que essa coisa nunca vai deixar de existir. Eu acho que vai ter cada vez mais pessoas resolvendo problemas mais simples, usando IA, usando, enfim, né, outros meios, Google, enfim, qualquer coisa do sentido. Mas essa galera que se dedica, essa galera que vai a fundo na coisa, que tenta entender o conceito,
entendeu? O conceito. Não fica só no... Não só no ensino horizontal. Isso, não fica só na superfície. Ele vai no vertical da sua área específica. Vai no vertical. E a questão também é a questão de ser generalista ou não. Cara, quem sabe tudo não sabe nada. Para mim, essa é uma máxima que eu tenho. Quem sabe tudo não sabe nada. Né? Então, o cara que sabe que vai resolver os grandes problemas é o cara que ele tem um conhecimento específico. Obviamente que ele tem a visão horizontal de todo o processo. Tem que ter, faz parte do processo. Mas ele conhece coisas bem aprofundadas. E para conhecer coisas bem aprofundadas, cara, tu tem que ter experiência. Tu tem que ter passado por problemas. Tu tem que ter errado muito para poder acertar e dizer, cara, agora eu aprendi a fazer. Tem que ganhar casca, né? Exatamente. E hoje em dia tá sendo um pouco mais superficial isso. Marinheiro, marcar um nunca deu marinheiro bom, né? Eu acho que esse é o princípio todo, né, Dina? Não adianta, né? É a tal da expertise. Expertise é conhecimento mais experiência. Então não tem jeito, né? Se sem experiência é uma coisa... E eu acho que isso que mudou muito, né? E aí, até entrando nesse papo, Tiagão, o que a gente percebe assim nitidamente é uma questão geracional mesmo, porque é muita informação, a informação é fácil, tudo que é fácil a gente dá menos valor, né, potencialmente. Sei. Mas me parece que é o seguinte, cara, que a galera não tem mais o ímpeto que tinha o Dina lá no ensino médio dele, de querer saber. Por quê? Porque se eu precisar é mais instantâneo, então o que a gente percebe é que o conceito tá cada vez mais se perdendo. E na hora da giripoca piar, né, Dina, a gente precisa de gente que conheça o conceito, que a gente que conheça verticalizado. Exatamente. Porque é ali que, normalmente, é ali que se resolve ou que não se resolve situações. E isso que particularmente, me preocupa um pouco mais com essa ideia de instantaneidade para tudo. Né? Eu vejo que hoje, eu perguntei, né, essa questão ali de estar destruindo, porque eu vejo que hoje a grande maioria dos profissionais, eles ficam muito na superfície. Eles não vão nessa aprofundamento que você falou. Sim. De ser, cara, eu sou especialista nesse nicho aqui. Eu tenho a visão do todo, mas daqui eu mato a pau. Aqui eu resolvo realmente o problema. Então a galera acaba ficando numa superfície, numa forma mais geral. Cara, é uma construção neuronal. Assim, quando você tem um problema e você não sabe resolver, e tu vai procurar formas de resolver aquele problema, e aquilo vai ser difícil pra caramba de você resolver, e você vai aprofunda e vai, resolve, dá erro, né? Aí você teve uma evolução, e você conseguiu resolver aquele problema, cara, você aprende. Quando você pega uma solução pronta, um script pronto para resolver aquele problema, e muitas vezes não resolve, e se resolver, tu passa para o próximo problema, tu já esqueceu desse. Porque você não teve uma construção neuronal daquele problema. Tu já esqueceu daquela solução. Por quê? Porque o teu cérebro vai dizer, cara, por que eu vou guardar isso? Por que eu vou guardar se eu tenho... Se eu precisar, eu vou de novo na fonte e vou buscar essa informação novamente. É fácil, né? Exatamente. Galera, lembrando que, né, Tiagão, a gente tá ao vivaço, por isso que a gente faz ao vivo, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Então fiquem à vontade aí, gente, para deixar seus comentários, suas perguntas, suas interações, porque isso é interessante. Né? Não esqueçam, né? Por favor, deixem as interações pra gente fazer aqui, mas não se esqueçam de seguir, né? O nosso canal lá no YouTube, no @DesbugaCast, o nosso perfil lá no Instagram, que está aqui embaixo. Né, Tiagão? Agora eu tô treinado, né? Está aqui embaixo. Nossa mulher do tempo. Sigam lá. Né, porque isso é muito importante para nós, né? Todo o conteúdo que a gente gera aqui com muito carinho para vocês. E assim, galera, a gente brinca, né? E rasgou elogios, mas o Dina, cara, ele faz parte da história da tecnologia. Por quê? Porque ele viveu isso desde o começo. E influenciou pessoas. Eu posso falar aqui, né? Eu já falei pro Dina, né? Um exemplo. Eu decidi ser um profissional de tecnologia e seguir carreira, né, por influência, né, porque eu enxerguei que aquilo é legal, aquilo é diferente, né, então é um conteúdo que a gente gera aqui com muito carinho e com pessoas de altíssima qualidade para vocês. E falando dessa experiência toda, Dino, né,
Pô, vocês não cansam de me chamar de velho, né? Meu? Porra! Não, experiente. Cara, como é que se viu desde, vai lá, a internet que chegou no Brasil lá por 90 e poucos, né? Em Concórdia aqui para esses lados de 98, 95. 96, 95 já? Foi rapidinho. Enfim, a internet que veio, realmente mudou muita coisa, a parte de telecom como um todo, né? Depois a virtualização, depois a ideia da computação em nuvem. Como é que se viu toda essa esteira e como é que se percebeu o impacto que ela teve no mercado de tecnologia como um todo? Não só de quem desenvolve tecnologia, mas das empresas como um todo, quem consome tecnologia. Pois é. Você sabe, né? Então, assim, apesar, obviamente, como eu falei, cara, nós estamos falando de 86, que é o meu ano, Uhum. né? Não estou falando da história da Sim, da computação. da computação. Não, é o meu ano, 86. 86, nós estamos agora em 2026, né? Então já faz algum tempo aí para 40 aninhos. É isso? 40 Eu aninhos. comecei bem cedo, cara. Eu era muito pequeno. Sério, eu era muito pequeno. Mas assim, eu tive eu acho que uma grande oportunidade de ser uma das pessoas, eu não sei se eu falo oportunidade ou desespero, mas de ter passado, usar o título toda essa metamorfose. Quer dizer, cara, todas as grandes evoluções que tiveram na internet, todos os grandes marcos evolutivos... Você estava lá surfando. Eu estava surfando. Então, eu acompanhei desde o ambiente lá, quando se mexia lá, a TI, ela tinha duas... eu lembro quando entrei na Sadia, na época, ela tinha duas áreas específicas, que era a informática e a microinformática, né? Então a informática era quem? Era a galera que trabalhava com mainframes, que trabalha com mini computadores, usando um sistema operacional chamado Xenix. Não sei se ouviram falar. É um sistema tipo Unix, né? É Unix-like. E o sistema Unix, né? E a galera do microcomputador que estava começando, então, trabalhava com o IBM PC, né? E sistema operacional DOS. Então, cara, começou aí. E os conceitos que foram mudando muito ao longo do tempo. E radicalmente, né? Radicalmente. Foram coisas bem marcos, assim, vê se eu me lembro, assim, que são marcos importantes. Para mim, por exemplo, um marco importante foi quando o computador ele deixou de ser prompt, de ser texto, para ser gráfico. Visual. Parece besteira, mas, cara, para quem trabalhava principalmente na época que eu trabalhava com dev, cara, foi uma mudança muito grande. Muito grande. Porque mudou todo o conceito. Todo o conceito. Então, havia uma grande dificuldade de você se adaptar ao ambiente gráfico. Muito dificuldade para isso. Até para desenvolver para ele era diferente. Né? Era diferente, era outro conceito, cara. Então, tu tentava, que ferramenta que eu vou usar? Eles começavam a mexer com objetos. Na época saiu o Windows 3.1. Cara, o que eu vou desenvolver? O que eu vou usar de ferramenta, né? Até tu tava falando pro Jack antes de a gente iniciar aqui. Cara, a primeira ferramenta que eu usei chamava-se Object Vision. Cara, tive que ir na IA para buscar, para lembrar do que era esse cara, que era Object Vision. Foi o primeiro cara que eu trabalhei gráfico. Era uma bosta. Imagina. Mas, enfim, né? Então, assim, esse foi um grande marco que foi passado aí, que eu passei. Um outro que eu lembro, obviamente foi... Pô, a internet... Não, isso que eu ia falar, tá isso que eu ia louco, falar. E eu acho que uma grande mudança, porque imagina assim, cara, imagina... começar a ter comunicação, como que eu vou me comunicar com uma pessoa, sei lá, que tá em outro lugar instantaneamente, assim, né? É que, assim, você sabe que o impacto inicial não foi tão grande? Porque tinha pouca gente, né, Dina?
Porque assim, você já usava, por exemplo, eu trabalhava numa grande empresa. Então, nós usávamos sistemas de rede. Uhum. Nós já estávamos interconectados no que nós precisávamos. Uhum. Entendeu? As empresas não estavam conectadas entre si. Sim. Não existia Certo? essa... Não existia. Quando chegou a internet, o que era a internet? Era algo pro usuário, para a pessoa para a pessoa de casa. Não era para a empresa. Porque a empresa não tinha muita coisa, muita utilidade para isso, porque não tinha aplicações em cima disso. Então ela não foi tão impactante inicialmente, inclusive até era tipo, pô, cara, conectado e tal, né? Era meio que proibido, inclusive, né? Era querer jogar joguinho na empresa. Porque, cara, tem o que para você aí na empresa? Não tem nada produtivo. Tu vai ser produtivo como? Sim. O que vai melhorar no teu dia a dia? Porque na época não tinha o Google. O primeiro que eu usei foi o Alta Vista, se não me engano. Acho que foi o Alta Vista. O Alta Vista era um dos primeiros buscadores. Buscadores, né? Tipo o Google. Que, cara, não tinha informação muito de empresa técnica, muitas coisas que você aproveitava. Então, assim, ela não foi impactante, ela passou a ser impactante. Com a evolução e a adoção. Porque a conexão com a internet era algo bastante complexo. Obviamente que nós estávamos trafegando um número muito pequeno. Não, imagina, o primeiro site do mundo foi em 91. Do mundo! Tim Berners-Lee criou o padrão World Wide Web em 89, 90. Cara, então se você não tinha os BBS da vida, que se colocava... Cara, pra quem não tá ligado, gente, era um quadro de recados, né, Dina? Você chegava e deixava recado pra tu, Thiago. Tinha uma porta de geladeira virtual. Eu deixava o recado pro Thiago, tu ia lá, lia, deixava o recado pra mim. Era o barato da coisa, da comunicação. Pensa que loucura isso, cara. Então, realmente, não tinha o que muito... Só que, obviamente, ela cresceu rápido, né? Exatamente, aí que tá. Depois, sim. Depois ela começou a evoluir, a hora que as pessoas começaram, realmente o TCP/IP começou a se tornar padrão, que não era. Exato. Antes não era padrão da rede interna. TCP. O padrão era IPX, SPX, né? Que era novel, né? Que era novel. Exatamente. Né? E aí que ele começou, aí teve o grande boom da internet, depois com o Google, né, que isso, né, extrapolou um monte, né, começou a outros servidores de pesquisa começaram a aparecer. O próprio correio eletrônico, né, Gina? O e-mail. As pessoas começaram a usar, porque não bastava ter a tecnologia. Cara, queria ter uma tecnologia de e-mail, porque eu posso usar o e-mail, mas ninguém tinha essa necessidade de usar e-mail. Ninguém tinha o costume de usar e-mail. É como assim, cara... É uma loucura isso, né? É louco, né? Cara, tipo assim... que as pessoas chegaram até ali sem isso, né? Exato. Sim. Você tem que se readaptar. Sim. O WhatsApp, por exemplo. Né? Pô, olha o impacto, principalmente no Brasil, do WhatsApp. Cara, ele tá em tudo. Todo mundo tem WhatsApp. Certo? Cara, mas tá... O que é? Pô, uma aplicação teoricamente simples. Era possível ter um WhatsApp em 1995, 96? Não. Que não era popular, né? Mas pra quê? Exato. Esse é o ponto. Entendeu? Pra quê? Eu vou me conectar com quem? Eu vou mandar um e-mail pra quem? É a maturidade pra usar aquela tecnologia. Né? E aquela história, às vezes, e você, Jobs já dizia isso, né? Normalmente você não sabe o que você quer até você enxergar. Exato. Isso que o Jobs... É a questão da própria IA, né? Que, cara, até poucos anos atrás... Então, se tu pegar a internet, a própria virtualização, depois que mudou tudo, né, Dina? Porque, pô, a gente parou de ficar usando computadores físicos, né? E nessa época, assim, Dina, né? Dessa evolução, já se tinha, assim, uma preocupação, vamos dizer assim, com segurança? Pouquíssima. Porque não se falava, né? Pouquíssima. Não se falava nada de segurança. Não tinha essa preocupação. Zero. Porque provavelmente... Eu tô falando que eu trabalhava numa empresa grande. Exatamente. Não, por isso que teoricamente estava... Que teoricamente, não. Mas a função, então, ali da... Só questão de senha mesmo e tal, mas nada de... Nenhuma preocupação externa de... Não havia esse problema. Sim, porque não havia esse problema. Não se tinha casos, nem se tinha ideia. Sem talvez, internet, eu lembro que tu tinha uns viruzinhos aí que o pessoal vinha, né? Aí
Eu lembro que tinha um vírus que uma vez eu aprontei, um colega nosso que esteve aqui, o Moacir, O Quicho. o Quicho, esteve aqui, que eu aprontei, eu estava dando um curso para ele de Clipper. E antes dele vir, eu fiz o seguinte, peguei um simulador de um vírus chamado Cascato, acho que era. Sim. Os caracteres, é Ele tudo ficava texto, né? derrubando Ficava a tela. caindo. E eu programei para ele acionar alguns minutos depois que ele chegasse e começava. Aí foi muito engraçado, que aí ele olhou para a tela e começou aqueles caracteres caírem lá, sabe? Pô, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Foi muito engraçado aquilo. Né? Então havia esse tipo de coisa, que é o vírus mais para... Mas assim... E aí começou a aumentar o... A gente tá falando do tempo de Leandro e Kelly, né? Isso, Leandro e Kelly. O Leandro Leandro e Kelly era... Leandro Kelly já... eu tinha ouvido foi da um que- Madonna, que a Madonna Aham. começava a tirar a roupa e daí o bicho pegava depois. Mas era um... Mas que começou essas Mas era propagações, era um vírus com... mas era mais cunho Era com for outro fun, objetivo. não era prejudicar. Não era... Era mais se prejudicar. divertir, mais divertido. Mas se divertir. Não, prejudicar também, porque ele detonava o disco rígido lá. Sim. Você podia perder. podia perder. Não, ele apagava o MBR, né? Que era o Master Boot Record, você não dava mais boot na máquina. Não, era tinha, vírus mesmo, tinha. prejudicava Sim, mesmo. sim. Eu tinha pego aquela vez um simulador, que não fazia nada, né? Mas ele danificava. Mas depois, com o advento da internet, começou mesmo, que o pessoal começou a ter conexões, que aí começou os problemas mais sérios com a segurança. Mas quando nós criamos a Connect há 19 anos atrás... Mas isso que eu ia pedir, como que veio essa visão, né? De, cara, se tem uma necessidade Sim. de a gente ser especialista nisso, porque é 19 anos, né? Então, com certeza, o que se trata hoje, a preocupação que se tem hoje, e ainda, né? Ainda Sim. grandes corporações, mas não se preocupam tanto. Sim. Foi uma visão mesmo lá atrás de que isso ia cada vez aumentar mais. Na realidade foi uma junção de coisas aqui. Aqui entra o Jack na minha história também. É que quando nós montamos, eu tinha feito uma pós-graduação. Aonde que nós tivemos uma disciplina de segurança de redes de computadores. E eu fiz um mestrado também, que também tinha disciplina de segurança. Então aquilo me despertou para a área de segurança. O Jack estava vindo do software livre, onde que a área de segurança sempre foi uma preocupação no software livre. Questão de firewall e tal, sempre foi uma preocupação. Uhum. Então, quando nós juntamos as ideias, né, para montar a Connect, a primeira preocupação, a primeira coisa que nós fizemos foi o núcleo do Proteus, né? Foi o que nós desenhamos lá, como que nós íamos construir um file que o pessoal pudesse facilmente manipular, não com comandos, com linha de comando, mas visualmente. Mas visualmente, foi a primeira coisa que a gente fez. Outro detalhe importante também que teve, que foi bastante, né, foi o bug do milênio. Sim. O bug do milênio teve isso. Que teve mais barulho do mais que barulho, fato. Muito mais barulho. Põe barulho nisso do Põe que barulho, de fato. barulho, né? Tu falaste antes também, outra coisa importante. Tu falaste, Jack, sobre virtualização. Sim. Então, isso também foi um fato bem importante. Porque foi um pré-cloud, né? Porque teve um conceito na época chamado downsizing. Já viu essa palavra, Thiago? Já ouvi falar. Downsizing. O Jack sobreviveu isso na pele. Não sou somente eu velho aqui. Experiente. Experiente. O Jack também é. Experimentado. Então teve o downsizing, que era o que? Era o pessoal começar a sair dos grandes mainframes para mini computadores, de mini para microcomputadores. Então saiu o conceito de virtualização e clusterização, que é justamente, que era fazer o quê? Em vez de eu ter um computador, seu limite desse computador acaba, o que eu vou fazer? Como que eu vou particionar tudo isso? Então eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos clusterizar então, vamos colocar um monte de computador junto, somando forças, né? Legal, mas e como que eu vou fazer para subir sistema operacional? Então, vou virtualizar esse cara, fazer de conta que cada máquina virtual é como se fosse uma máquina física, mas só que ela é virtual, então eu consigo fazer o quê? Dentro de um monte de computadores conectados entre si, eu criar várias máquinas virtuais como se elas fossem físicas, mas não são físicas.
são virtuais. Uhum. Cara, isso expandiu muito, porque aí que houve o grande boom de processamento, aí que cresceu tudo, aí que possibilitou, inclusive, a internet. É o que Na possibilita larga a IA escala. hoje. E é o que possibilitou a cloud, porque a cloud deriva desse conceito, né? Cloud Totalmente. computing deriva do conceito de grid computing, que é anterior. É. Cloud computing, e é a base da IA, Sim. é a base de tudo que a Sim, gente tudo usa que a hoje, gente né? usa Dos hoje a gente apps, percebe. da internet 3.0, de tudo isso, né? Então, realmente. Ó, só o Matheus aqui, pô, o Matheus hoje, foi que o Matheus Magro foi inacreditavelmente filosófico, mas de fato realista. Cada inovação da tecnologia nasce da recusa em aceitar que o presente seja o limite do possível. Pô, Bonito. boa, hein? Profundo e realista, Pô. Matheus. Muito bom. Muito bom. Por mais interações assim, de qualidade, inclusive literária. Esse agora acho que é o padrão dos nossos... Matheus, matou a pau. Não diria melhor. Mas eu... Pode falar. Desculpa. Esse é o padrão que eu espero Das interações, é isso aí. Mas e houve, né, Dina, para a gente já trafegar para um cenário atual de mudança até mesmo tua profissional, vamos dizer assim, você é uma pessoa que começou técnica, fez as mudanças dentro da área de tecnologia, de dev, para a parte de redes, daí para a parte de segurança, e hoje, né, acredito, né, que é muito mais focado numa parte de gestão. O que aconteceu foi assim. São vários detalhes aí. O primeiro foi que eu fiz mestrado em ciência de computação lá na UFSC. Então, que é questão técnica. Aí passou o tempo, eu estava na HP ainda, e eu falei, cara, eu preciso olhar um pouco para o outro lado. Ver o cara que a gente atende, né? Que é o nosso cliente. Ver quem que é esse cara? O que ele faz? E eu acabei fazendo um MBA na FGV de gestão de negócios, gestão de empresas. Então, nesse MBA, eu consegui ter essa visão de o que é uma contabilidade, apesar de eu ser formado em contabilidade, mas não sei nada. Né? O que é essa questão de ter de gestão de pessoas, gestão de financeiro, né, de marketing, de comercial, como funciona isso? Então eu comecei, cara, e eu curti. E na época eu e o Jack trabalhávamos, então nós dois fazíamos a parte técnica. Né? Começamos eu e ele, ficamos por muito tempo somente eu e ele, e nós fazíamos todas Mas chegou no momento que precisava fazer uma separação, porque a empresa estava exigindo já que uma dedicação maior na questão mais administrativa, financeira e coisa parecida. Dado, então, essa minha experiência, eu fiz também um MBA de gestão de projetos, né? Então, dada essa minha experiência em cima, acabou, o Jack ficou, o CTO, ficou nas questões técnicas, e eu migrei para as questões mais administrativas, comerciais, financeiras e tal. Então, realmente houve essa mudança já faz algum tempo, tanto que eu estou bem... confesso para vocês que eu estou um pouco afastado até das questões técnicas de segurança e coisa parecida, estou um pouco afastado até, tenho até algumas dificuldades que às vezes eu quero arrancar, né, e alguns conceitos, e é necessário que eu faça isso, e às vezes, cara, puta, eu tenho que ir lá estudar esse conceito aqui que eu esqueci o que é, cara. Né? Mas eu estou mais voltado Mas toda essa bagagem, essa expertise que tu teve durante todo esse tempo mais técnica, hoje tu acredita que ela te ajuda ou não te ajuda na parte de gestão? Não, ajuda muito. Ajuda muito. Nossa, por quê? Porque especificamente na Connex TI, eu conheço o negócio. Entendeu? Então, eu conheço o nosso negócio. Né? Eu sei para onde a gente pode ir, para onde a gente deve ir. E até para onde não deve ir. E até para onde não deve ir, exatamente. Que às vezes é mais importante, às vezes, do que saber para onde quer ir. Exatamente, né? Perfeito. Então, essa condição técnica, essa condição de vivência,
Essa questão me dá muita experiência justamente para poder tomar, de repente, o planejar algumas definições, algumas decisões, né, algumas opções de escolha, né, na empresa. Então, com certeza, faz bastante sentido. Isso é legal falar, porque tem muita galera que nos assiste, né, Dina, que tá começando na área de tecnologia, né? E às vezes fica imaginando, cara, qual o caminho que eu posso seguir ali dentro? E a tecnologia, né? Eu já falei, né? Eu também sou um exemplo, porque a tecnologia ela te abre inúmeras portas e inúmeras possibilidades. E tudo que você faz no início, que às vezes até parece sem sentido, né? Cara, isso gera uma bagagem, uma expertise que lá depois vai ver. Cara, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria tomando essa decisão com essa firmeza. Sim. Cara, todo o background é muito importante. É E fundamental. vale lembrar, né, que toda empresa de tecnologia é, antes de mais nada, uma empresa. É uma Sim. empresa. Então você tem que ter gente que tenha background de tecnologia, mas que tenha expertise em outras áreas, como marketing, como finanças, como planejamento, como, enfim, né? Sim. Até nós temos uma questão que a gente discute bastante, né, já há tempo, a questão de visões, né? Por exemplo, assim, ó, aí eu vou Tiago é um cara de marketing, né? Cara, tu conhece da área de marketing, né? Se eu falar assim, Tiago, cara, eu preciso criar um produto nessa área aqui. Tu tem toda a competência para desenvolver e saber o que vai, o que não vai, o que o pessoal quer, o que não quer. Cara, o que vai ser aceito pelas pessoas, qual que é o ICP, qual que são... Tu vai ter todo esse conceito para poder gerar e criar um produto. Aí você pede para um técnico criar um produto. Uhum. Cara, é um problema. Porque o técnico, ele não faz... Eu falo um dev. O dev. Imagina que o dev é o dono da empresa. O dev, ele vai fazer... E é um estudioso. Né? É um cara estudioso, um cara que curte mesmo mexer. Cara, ele vai tentar fazer o sistema... Já tivemos essa experiência nas antigas. Ele vai tentar fazer o melhor sistema do mundo. Tecnicamente. Sim, Tecnicamente. Mas, cara, não vai atender o público, você não vai vender, tu vai ter orgulho do sistema, porque ele é tecnicamente perfeito. Mas, cara, tu não vai vender esse teu sistema, porque não é o que as pessoas querem. Eu brinco com o pessoal que usa Opera, eu sei que tem bastante gente que usa Opera, mas eu sempre brinco, né, o Opera é o navegador, né, é o melhor browser do mundo que ninguém usa. É isso aí. Então, embora tu conheça gente que usa Opera, né? Mas é isso que o Dino falou, se não é vendável, se não atinge público, se não fala a língua do mercado. Você falar a minha língua, cara, eu falo no mercado, então tá, então vou deixar em casa o sistema para mim ficar olhando, dizer, cara, olha que coisa mais linda, olha que bonito, né? Eu tenho uma parede com o código dele e tal. Não, e hoje, né, Dina, né, com o advento da inteligência artificial e mecanismos de desenvolvimento apurados e facilitados, isso está cada vez mais comum, né? Cada um criando a sua própria solução, micro SaaS, para atender aquela necessidade que ele acha que vai revolucionar o mundo e que talvez não tenha um público nenhum. E às vezes até encontra um público, daí esbarra em outros problemas como segurança, etc. Então vivemos em tempos que tudo isso, né, agora está num novo estágio. Nossa, uma grande mudança está acontecendo, cara. Até em cima disso, Dina, como eu sei que você é um entusiasta também da área de IA. Uso bastante. Como é que você vê esse movimento, não só agora, mas no futuro próximo? Isso não só para a galera de tecnologia, para todas as áreas do conhecimento humano, né? Cara, a IA é uma incógnita. Ela cada dia evolui mais, ou, de repente, menos, né? Quando IA começa a aprender de IA, é um problema. Né? Mas a IA, no contexto pessoal, eu usar IA é legal. É legal pra caramba. É legal pra caramba usar IA. Mas isso causa um problemaço em vários sentidos. Primeira
primeiro problema que eu posso citar aqui, na minha forma de ver, obviamente, é a superficialidade das informações. A informação, você tem ela de graça a qualquer momento. O teu cérebro não vai armazenar o conhecimento, ou seja, cada vez mais que você usa IA, menos conhecimento, por mais que você navegue por todos os mares, o conhecimento ele simplesmente vai sumir, porque é fácil de conseguir. Você não lutou para isso. Cara, eu até acho que ele vai ter a IA, eu não sei clinicamente falando também, obviamente, mas eu tenho a impressão que vai aumentar o número de Alzheimer. Sim. Justamente por você não estar mais forçando o teu cérebro. Tem um fenômeno que a gente já debateu aqui, inclusive o Christian Tirling, na psiquiatria, que é a ideia do brain rot, que é o cérebro podre, né? O cérebro podre, que é exatamente isso, é o fato de você não mais zumbi, né? computar. Você tá só no bypass. Bypass. Então, eu acho isso um problema gravíssimo. Gravíssimo. Então, cara, não tem como tu fugir da IA. Não tem como. Entendeu? Mas, cara, eu acho que tu tem que usar com parcimônia. Tu tem que usar em coisas que são irrelevantes. Não em coisas relevantes. Porque, de repente, você vai esquecer uma palavra que você não lembra, você vai para a IA para te falar isso, qual é a palavra. Então tu tá tão acostumado com isso que tu vai perder a conexão, a forma de você falar. Vai te dar os brancos, porque você não tem alguém para te ajudar naquele momento que você está discutindo alguma coisa, falando alguma coisa técnica, como nós discutimos aqui. Porque o teu cérebro vai bugar. Porque é tudo fácil. É tão fácil você fazer as coisas. Então, eu tenho aquele esquema assim, cara, eu uso IA, uso mesmo IA diariamente, uso IA, né? Mas, cara, tem que se usar, tem que prestar muita atenção, não se pode confiar na IA, as informações, principalmente, usa IA para coisas que você é bom, quando você é técnico, que você pode olhar e dizer, tu tá errada. Isso. Entendeu? Tu tá errada. Então, corrija ela. Ou eu não quero assim. Ou eu não quero assim, exatamente. Essa é a minha forma de ver a IA. Não, por isso que eu vejo que as pessoas, né, Dini, porque tu falou, eu concordo plenamente, porque diariamente, hoje foi um dia que eu falei muito sobre isso também. Falamos em reunião e falamos em outros cenários, né, de reuniões, que a discussão sobre IA, ela tá permeando todas as empresas, porque não existe como você não falar sobre IA. Né? E existem passos, né? Mas esse passo, eu vejo, a minha visão é que a gente tem que dar um passo para trás. E é justamente isso. Cara, não adianta dar uma Ferrari pro Thiago pilotar. Por quê? Porque eu não vou conseguir extrair tudo que a Ferrari tem de bom. Entende? Tu tem que ser muito bom em pilotar para daí tu dar uma Ferrari e a pessoa conseguir extrair o máximo. Sim. Porque senão eu vou conseguir um resultado pífio, ruim. Nem satisfatório, desprezível em pilotar uma Ferrari. Então, primeiro passo, né, das pessoas e para a galera, seja muito bom naquilo que você deseja ser e depois utilize ela, mas com essa... Copiloto. Exatamente. Sempre copiloto. Com essa visão de não aceitar tudo que ela te responde. Eu vejo assim, de repente, eu não sei se tá Não, a gente pode ter mais uma margenzinha. Só um detalhezinho. Eu vejo assim, um sábio muito famoso, extremamente famoso, que eu esqueci o nome, falou um dia que o mundo ele é... Quem leva o mundo para frente são 5% da população, 95% não. Vão no que os 5% definem. Cara, eu acho que com a IA esse número pode reduzir. Não serão mais 5%. Sim. Entendeu? Porque vai tanta superficialidade, essa palavra é difícil falar. Superficialidade, né? Que as pessoas, como o Jack falou, acabar. Cara, eu não penso mais, eu não faço mais nada. Eu simplesmente peço o que eu quero. Sim. E aceito. Então, seja uma das 5 pessoas ou menos, né? Mas e tu acredita, Dina, na tua visão, que a revolução da inteligência artificial
ela está sendo e vai ser muito maior do que a internet nos entregou e nos entrega? Muito maior. Muito maior. Até pelo imediatismo. Como nós falamos antes, a internet ela demorou para ela sair do ambiente de nerdzinho em casa, acadêmico, para ela ir para o mercado, para ela se tornar comercial, fazer permitir que todas as pessoas utilizassem, demorou anos. Pô, a internet, cara, o ChatGPT faz quanto tempo que saiu? Nem 4 anos. E olha como que tá. Uhum. Todo mundo fala de IA. Uhum. O mundo fala de IA. Exato. Então eu acho um boom maior do que a internet. Cara, e desse padrão aqui, Dina, enfim, dessa vivência que a gente já teve, que a gente tem com gerações, né? O que se entende que são, de fato, aí até pra galerinha mais jovem que vê a gente, que são habilidades que deveriam ser cultivadas, ou continuar sendo cultivadas no médio, no longo prazo, para quem está ou migrando de área, ou que está pensando na área de tecnologia. E não estou dizendo habilidades só meramente técnicas, estou falando habilidades outras, né? Sim. Cara, a geração Z está um pouco complicada. Não por característica, de repente por vivência, por uma série de questões sociológicas aí que de repente não faz sentido a gente falar sobre isso. Mas assim, dedicação, comprometimento e responsabilidade. As velhas, né? As velhas. As velhas e boas. As velhas e boas. E tá pior que o seguinte, é tão simples falar isso, né? Cara, parece que cara, você vê no dia a dia que isso tá desaparecendo, cara. Tá desaparecendo nas pessoas. Entendeu? Como eu falei, eu nem falei na questão técnica. Sim, que obviamente que questão técnica é o seguinte, cara, o que eu quero fazer? Pô, você bom no que eu quero fazer, não abrace o mundo. Defina o teu ponto exato que você quer, cara, e aprofunde o teu conhecimento sobre aquilo. Pô, essa questão técnica. Normal. Agora, as outras 3, eu acho que são fundamentais para obter sucesso, para fazer efetivamente com que o mundo cresça, que o Brasil cresça, que as empresas cresçam, que as pessoas cresçam e evoluem dentro das empresas. Que tu mudaria algo se tu estivesse começando hoje, se hoje fosse 87? Aí uma pergunta complicada. Na minha... Hoje, eu com o meu conhecimento de hoje não. ou não? Com o meu é que é foda, né? Não, com o teu conhecimento de hoje, óbvio que sim faria, né? Mas o quê? Cara, eu investiria em IA. Isso. Compraria ações Não, ia começar a trabalhar com IA, ia dar razão para os professores de IA lá, né? Começar a mexer mais com rede neural, lógica difusa, olhar um pouco mais. Não, é legal o Dino falar sobre esses conceitos, porque, de novo, a gente já falou em outros episódios, né? Já estamos acabando aqui, né, Tiagão? Sobre a questão de que, cara, IA é muito mais do que IA generativo, Sim. Né? E, assim, a gente tá muito em cima disso porque é o que tá em voga, é o que todo mundo conhece, né? Quando a gente fala de IA, a gente tá falando de, né? Não falando de machine learning, deep learning, a gente tá falando de linguagem de processamento semântico, cara, a gente tá falando de visão computacional, enfim. E aí, quando a gente falava em IA, né, Dina, que a gente estudava os conceitos de IA, antes de ser os transformers, que são os algoritmos que interessam agora, os bonitinhos agora, a gente tinha que estudar isso, a gente tinha que estudar a rede neural, a gente tinha que estudar raciocínio baseado em casos, a gente tinha que estudar, e tinha que estudar para entender e às vezes até desenvolver, simular coisas, ainda muito embrionárias, né, mas simular coisas. A minha dissertação de mestrado, eu usei IA. Eu me lembro. Em 2001. Aliás, para quem não sabe, Dina também foi professor universitário. Foi porque decidiu pausar, né? Por livre e espontânea vontade. Foi meu professor na faculdade. E agora eu tô velho pra caralho. E meu professor também. Foi teu também? Claro. Eu não sabia disso. Foi teu professor também. É porque eu fui professor do teatro. Sim. Aí é foda, né? Pô, olha só. Aí é complicado. 3 né? gerações. 3 gerações. Mas é isso, né, cara? Eu acho que... Tiagão, mais alguma coisa pro Dina? Cara, eu acho, Dina, que queria
primeiramente te agradecer agora publicamente, porque esse registro vai ficar para sempre, né? Em pedra. Vai ficar gravado e te agradecer sim, porque eu decidi seguir a carreira de tecnologia porque você foi a minha referência e ainda é, né? Te admiro muito como profissional, como pessoa e, logicamente, né? A gente tem um contato muito próximo, né? Somos familiares, mas acho importante a gente ressaltar isso e falar para as pessoas, né? Enquanto elas estão aqui com a gente, né? Porque depois que as pessoas vão, cara, muito obrigado por tudo, né? Eu fiquei muito feliz, né? Quando ele falou, cara, tem que chamar o Dina lá, porque ele fez parte da toda a história da tecnologia nossa e fez parte da nossa história e faz parte da nossa história. Te agradecer muito por tudo isso, né? E continua sendo esse cara aí nos inspirando sempre. Pô, obrigado, Thiago. E muitíssimo bem vestido. Eu quero ressaltar isso, né, editor? Eu vou fazer o negócio do avião lá. Aliás, sinalizador do avião. Aliás, quem te mandou também um parabéns, e em especial pela vestimenta, foi o Juarez Sandi, dizendo que também te admira muito como profissional, e enfim, como pessoa, você é acima da média, Juju. Fera. E que a tua jaqueta realmente merece o destaque. Não só a jaqueta, mas todo o aparato. Cara, é nova, cara. Quando é nova, tem que usar. Tem que usar, cara. Eu sou Silva. E nada Silva... melhor do que usar aqui com a gente, cara. É isso Silva compra uma coisa, tem que usar, cara. Tem que usar. Dina, alguma coisa que a gente devia ter perguntado e não te perguntou? Hã? Alguma coisa que a gente devia ter perguntado e não te perguntou? Tu é gremista, né? Eu sou gremista. Pra quem não sabe. Tirando isso. Não, cara, acho que é por aí, cara. Eu agradeço vocês pelo convite, agradeço imensamente o Thiago, que é... Vamos jogar confetes, né? O Thiago, tenho muito orgulho do Thiago. O Thiago é, além de uma pessoa ímpar, sensacional como pessoa, é um profissional de mão cheia também, o cara muito legal. E por isso você faz parte disso, Diego. Obrigado, velho. É verdade, tu viu que cara. momento Fofes aqui, tu viu, cara? Momento Fofes, mas muito Fofes, mas muito importante e realista, né? Porque de fato os elogios são reais. E aliás, né, Dina, eu só faço minhas as palavras do Thiago, né? A gente se conhece há muitos anos. Somos parceiros de negócios, somos parceiros na vida acadêmica e somos amigos, né? Que eu acho que é a coisa mais importante aí nesse contexto, né? Exatamente. Você é um cara que tem admiração de todo mundo que conhece da área de tecnologia, que já passou, que já conviveu contigo. Então o que o Thiago disse é a mais pura verdade. E a gente fica bem feliz de tu ter vindo aqui. Tem mais gente aqui exaltando aí. O Berdan, cara, grande abraço pro Berdan. Não sei em que parte do planeta está o Berdan, mas tá aí enaltecendo a qualidade, fim do episódio. Obrigado, Berdan. E, cara, vamos voltar para falar sobre outras coisas, né? Estou à disposição. Mas, enfim, agradecer mesmo a tua presença, a tua paciência. Obrigado, Jack. Tá? Você sabe que é... Obrigado. Você tá em casa. E suposto, né, Tiagão, nós só agradecer mesmo a nossa querida Arpa. Logicamente, né, vamos lembrar aí a nossa galera, né, um dos nossos apoiadores nessa nossa segunda temporada. Vamos nessa aqui, diretor? Aonde você quiser. Essa aqui. Agradecer a Arpa por nos apoiar, né, você que precisa, como a gente falou no início, de um software aí para pequena microempresa, para gerenciar as suas operações, estoque, frente de caixa, entre muitas outras funcionalidades que a ferramenta tem. E também você que quer trabalhar, né, começar a trabalhar com tecnologia, como discutimos hoje aqui, é uma área que, acredito que era uma área que falavam que era a área do futuro, mas hoje é a área do presente. Hoje não existe nenhum segmento, nenhum nicho de mercado que não tenha a parte de tecnologia envolvida. Então, vai ser uma área que com certeza vai continuar crescendo muito e você pode ter a Arpa como parceiro revendendo as soluções. Acesse lá, arpsistemas.net, que temos certeza que todo o time do Paulo lá vai conseguir atender vocês com muito carinho. Na mesma esteira, agradecer a Zucchetti. Olha o nível que a gente tá, Dina. O Desbuga sendo apoiado pela Zucchetti, pela Arpa. Pô, a Zucchetti, uma das maiores empresas de tecnologia da Europa, cara. A maior da Itália. 750 mil CNPJ são clientes hoje da Zucchetti no mundo. É muita coisa, né?
120 mil só no Brasil. Se ela aumentar mais alguns, vai chegar no Connect. Vai né? chegar, vai chegar. Já tivemos o prazer de trabalhar com a Zucast, né, Dino? Na Connect Day, enfim. Mandar um abraço pra galera e dizer também que, enfim, todo mundo que tá acompanhando esse conteúdo, que quiser conhecer mais sobre o portfólio da Zucat, zucat.com.br, zucatbrasil.com ou zucat.com.br, e entenda um pouco mais sobre todo esse ecossistema. São muitas soluções, um portfólio gigantesco, e a gente fica muito feliz de contar com eles aqui. E não se esqueçam, né? Curtam, comentem, compartilhem o nosso canal lá no YouTube, né? Onde fica a gravação na íntegra de todos os episódios do DesbugaCast, onde vamos subir todos os cortes. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. E também no nosso Instagram, né? @DesbugaCast, onde a gente também faz as publicações de todos os cortes ali, de todos os episódios, para você ter essas pílulas de conhecimento. Pérolas de conhecimento, diria eu. Tiagão das Picapes, muito obrigado. Thaís também, como sempre. Um abraço, gente. Até a próxima. E Valeu. obrigado. Abraço.